Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eles são o casal mais querido do Brasil. Gente, que pessoal incrível! Eles são parceiros no amor, na vida, nos negócios e nos estudos. Se conheceram, colaram e não se separaram mais. E eles levam o bem-estar para o mundo. Uma missão muito vocacionada. Nós vamos conversar aqui com Jota e Luiz Henrique. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Gente, eu adorei ter vocês aqui. E olha só, ela falou tudo isso lindamente sem teleprompter, isso é muito importante. Sabe por quê? Ai, gente, ó, vou contar um babado, um caso. Gente, que quem me assiste já sabe. Essas entradas, elas vêm da alma e do coração, elas são canalizadas. Então, quando eu converso um pouquinho com vocês antes, eu já vou aqui, sabe, sintonizando sentindo vocês. Está muito bem encaixada, então é a consequência. E vocês são muito queridos, gente. Vocês são, assim, legítimos. Vocês não são havaianas, mas são legítimos. E aí o que faltou eu falar na apresentação, porque é sempre assim, vai saindo e a gente corrige depois, né? Quem sabe faz ao vivo. É assim, você filósofo e teólogo. Foi. Você é advogado. Sim. E aí um dia vocês se conheceram e encontraram um ponto em comum que era algo que vai muito além das profissões de origem, né? E aí eu quero saber o que é esse algo além e depois eu vou contar as circunstâncias nas quais eu conheci vocês, que foram as melhores possíveis. Então, como foi esse encontro de almas? Foi um encontro de alma, literalmente, né? Eu estava em São Paulo, passei 20 dias de férias aqui. Esqueci de falar a origem. De Recife. Meu marido é pernambucano e eu sou pernambucano e legal. Olha essa mistura. Passei 20 dias em São Paulo. Um dia antes de voltar a Recife, por sorte, nos encontramos. E aí fomos... Dá pra fazer pausas, né? E entrando. Porque então eu sou muito... Pode falar que a gente é muito intuitivo, sensível. Isso está valendo aqui? Muito. Um neurocientista. Olha, meu amor. Místico. Mas olha aqui, ele falou em sorte, eu não acredito em sorte. Tá bom. Então, isso aí foi uma conjunção. Gosto muito de cérebro, claro. E acho que cérebro só testemunha ainda mais a minha fé, né? Sou teólogo de graduação e, obviamente, continuo sendo muito, muito crente, não em Deus, mas em coisas maiores. E foi muito curioso que nós nos conhecemos dia 9 de setembro. E 7 de setembro é aniversário de nascimento da minha avó, que é meu grande amor. Minha avó faleceu há 4 anos atrás, foi lindo. Qual o nome dela? Carmelinda. Carmelinda, ela fez uma passagem bonita. Foi lindo. Viveu até 93 anos. Uau! E na época eu estava com o meu primeiro marido, ele estava tratando câncer. E ele estava na químio. E eu vi a cena da minha avó entrando no paraíso, encontrando os pais dela e a irmã dela. E eu disse, Léo, a avó vai morrer hoje. Você fica aqui, eu vou pegar o próximo voo e vou para Passo Fundo. E eu disse, claro. Eu entrei no Uber, comprei o voo no Uber. E quando cheguei no aeroporto, eu estava atrasado. E uma menina, então, me aborda e diz, posso passar na frente? Eu tô atrasado. E aí eu mostro meu celular e digo, mais do que eu? E ela disse, tu é louco nessa tranquilidade? Tu tá no mesmo voo do que eu. Vem! E ela me pega pelo braço, me puxa e sai correndo. E ela é amiga do cara da Gol que tá segurando o avião para nós dois. Foi aquela coisa da vida. Passada. Eu pego o avião, chego em Passo Fundo, minha avó... eu chego lá, todos da minha família de origem sorriem. E então, de repente, todos fecham a cara e dizem assim, o que foi? O que você apareceu aqui do nada? É alguma coisa com a mãe? Porque sabiam da minha conexão, né? Eu disse, sim, vó, vai descansar hoje. E aí foi lindo, foi do jeito que eu imaginava que seria, assim. Eu tinha até um sonho de que eu me despediria dela de um jeito bonito, né? Eu sempre honrei muito a história da minha avó. Ela teve 17 filhos, educou todos sozinha, porque meu avô tinha 2 famílias simultâneas. Ela era costureira. O dinheiro que ela tinha para manter a família era como sendo costureira. E eu aprendi muito. 17? 17 crianças. E todos vivos, todos... Vovó
se negou intensamente a enterrar filho, por exemplo. Eu tenho uma tia que teve uma quase morte quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Ela estava no hospital, o médico deu para ela 48 horas. E a vovó disse, quem decide até quando meus filhos vivem sou eu e não é médico nenhum. Tirou ela do hospital, colocou ela na cama, ajoelhou e eu vi isso. E ela rezava até a minha tia ficar boa e minha tia ficou boa. Ela é viva até hoje, né? Gente, tô passada aqui, hein? Dona Carmelinda era dele. Ele não tinha que virar outra coisa senão teólogo e filósofo, né? Porque essa conexão com essas histórias... E vovó, ela era tão conectada que ela fez um câncer de tireoide aos 70, não falou para ninguém. E procurou um outro médico disse, Carmelinda, a senhora vai morrer, tem que tratar. O médico é ruim, procurou outro, isso quietinha. Aí até que ela achou um médico que falou, a senhora tá velha mesmo, não trata o câncer, morre com o câncer sem tratar. Ela falou, esse médico é bom. Então ela não tratou e 10 anos depois ela teve remissão espontânea. Uau! E aí então ela contou para a família que ela fez câncer, porque uma tia fez câncer, a esposa de um tio, e ela falou assim, Lourdes, não dá para dar bola para esses médicos, eles não são bons, eu também fiz um câncer. E todo mundo parou e disse assim, como assim, mãe? Você fez um câncer e não contou para ninguém? Essa era a minha avó. Muitas pessoas diziam que não é algo de preciosismo, assim, de ser minha avó, mas muitas pessoas diziam que se Deus existe, Deus era como minha avó. A minha avó era como conhecer Deus, e realmente era a sensação que eu tinha. Tem várias histórias para contar sobre ela. Sabe uma coisa que me vem quando eu penso na Carmelinda? Ela tinha a certeza absoluta do sim. Sabe? Ela praticava essa certeza absoluta. Então, é claro que as coisas iam dar certo. Muito conectada ela tinha com a muita vida, fé, né? muita conexão com a vida. Vovó, os pais dela faleceram quando ela tinha 8 anos de idade. Ela foi educada pelos irmãos. Os pais foram morrendo de uma doença degenerativa, emagreceram, aquela coisa bem, na época, sem explicação. E vovó era lúcida, morreu lúcida. E uma das coisas assim que eu aprendi com ela sobre luto, né? Eu brinco que eu fiz 1000 horas de curso de luto, mas quem me ensinou sobre luto foi minha avó. Porque quando eu fazia bolo para a avó, eu fazia muito bolo para ela, ela ria de um jeito muito especial. E um dia eu perguntei, vó, a senhora, especialmente o bolo de goiabada, de milho com cobertura de goiabada, a senhora ri de um jeito muito especial. Por que a senhora ri desse jeito? E ela falou então, negrão, toda vez que você traz esse bolo para mim, eu penso que eu tenho que ligar para minha mãe e contar que você fez esse bolo para mim. E toda vez eu esqueço que ela já tá morta. Nossa, que linda. Ela era linda. Mas e o Léo? O que aconteceu com o Léo? O Léo tá vivo, o Léo tá morando ufa. em Barcelona, o Léo ficou vivo. Tá tudo bem, né? Claro, tudo viajando ótimo. muito. Não, porque eu tô pensando que, gente, ele é viúvo e agora estamos só na segunda que- gestão. Vivíssimo. Agora deixa eu te contar Trabalha com a gente. Tá bom. Sim. Então tá bom. Tava com a gente Vou agora. te Tava com a gente contar agora. um aspecto assim, pra você saber, Jota. Eu não sei se você passou por um outro casamento. Não. Então, a segunda gestão é sempre a melhor. Eu sei porque eu sou, né? Então é isso, é sobre isso. Sobre a gente ser assim, né? A segunda administração desse rolê. Mas realmente tudo é muito mais fácil, né? Os aprendizados que a gente tem verdade. duros na primeira faz gestão, no segundo é muito mais leve. A gente tá mais experiente, né? É. Mas e aí? Bom, Onde é mas que o e Léo, aí vocês se conhecer... onde é que o Jota que entra? O história Jota é entra essa? aqui, 7 de setembro, aniversário da minha avó. E eu esqueci que era aniversário dela. E eu acordei sentindo uma coisa muito especial aquele dia. Sem lembrar que era aniversário dela. Eu vou, olho o sol, vejo que é um dia bonito, mas não justifica como eu tô me sentindo. Tô tentando descobrir o que é que faz eu estar me sentindo tão bem, até que eu lembro. Aniversário da Negrona. Aí na hora que eu lembro, eu me sento no sofá, eu sou um neurocientista místico. Então eu chorei ali umas 4 ou 5 horas lembrando da vovó. E sentindo ela assim muito presente, me acalentando. E aí o Léo, meu primeiro marido, era meu vizinho nessa época. Nós já tínhamos separado. E na hora que eu tô descendo do elevador, ele tá descendo também. Eu tô indo jantar. E ele me olha assim e se assusta. E diz, o que aconteceu contigo? E eu disse, eu passei o dia com a vovó.
E aí ele riu e disse, o que é que a dona Carmen queria tanto contigo? E eu brinquei com ele. Acho que ela veio me trazer um novo marido. E eu conheci ele 2 dias depois. Oh, meu Essa Deus. é a história. Essa é a história da minha E parte. coincidência ou não, minha mãe veio a óbito também há 4 anos, né? Dia É. 6 de setembro. Então Um é dia bem antes do perto. nascimento da minha avó. Isso, minha mãe faleceu, a avó dele nasceu em datas muito próximas. Agora, você estava no último dia de São Paulo. Isso, Menino, no limbo ali, e aí? por pouco a gente não se conhece, hein? E aí nos conhecemos no Grindr, aplicativo gay. Aham. De relacionamento. Foi, e eu dei oi pra ele, ele deu oi, e eu disse assim, teu oi tá muito animado, Eu só escrevi, você não é oi, daqui. um oi bem simples, mas aí ele já pegou Neurocientista a ideia. místico. E aí eu disse assim, teu oi tá muito animado, você não é daqui. E aí ele falou, como é que você sabe? Eu não sou mesmo, sou de Recife. E aí então eu disse, puxa, então não gente tem não interesse pode em ir. falar contigo, porque a gente não vai poder namorar. E ele falou, não, eu tenho planos de mudar para São Paulo. Eu disse, ufa, então a gente pode conversar, porque a gente vai poder namorar. Essa foi a conversa e eu disse, te encontro em tanto tempo. E ele disse, tá bom, e foi dormir. Eu disse, vou só tirar um cochilo e a gente se encontra. Olha que menino sem juízo. E Eu tava esse, bem cansado realmente da noite anterior, né? Ah, e esse foi dormir, que eram 2 horas, virou 4, virou 6, e eu fiquei esperando. E a gente marcou de se encontrar pra treinar. Para né? inclusive treinar, E aí, como eu conquistei foi que ele disse, ele ficou mal, né? Porque já tinha dado a hora de fechar a academia e me escreveu desculpa, não sei o quê. A academia que ele treina fechava mais cedo que a minha. Então, eu tinha te convidado, né, pra treinar comigo depois. Passou da hora e eu fiquei me sentindo culpado, porque ele perdeu a hora de treinar. Com toda então eu razão, tinha que né, meu bem? encontrá-lo. Mas É. aí a minha resposta seria muito infantil da minha parte se eu te responsabilizasse por uma decisão que eu tomei sozinho. aham. E aí ele disse assim, opa, peraí, que resposta foi essa? Então a gente se encontrou e foi Eu treinar fui no capturado Ibirapuera. pela autorresponsabilidade dele. Aham. Me chamou a atenção. Aí fomos pro Ibirapuera, os assuntos foram muitos, Uns 40 minutos. mitologia e ciência e nutrição e... Cara, e a hora do voo chegando. A E ele- sensação que eu tive foi que tudo que eu precisava conversar com alguém durante a vida toda, eu não tinha encontrado ainda até conhecê-lo. Eu disse, gente, existe alguém que eu possa me comunicar e ser ouvido. Então eu realmente me senti visto e ouvido por ele. Então para mim isso foi inédito, sabe? E aí veio o pedido de namoro. Ainda não. Aí combinamos de jantar, fomos fazer as compras para cozinhar. Cozinhamos, a proposta era cozinhar junto, no fim eu quem cozinhei. E nisso o Léo, que é vizinho, sobe para levar alguma coisa. E eu digo, Léo, meu primeiro marido, e o Jota diz, fica para jantar aqui com a gente. Isso aqui é ser seguro, né? Cara seguro. Depois ele disse assim, que era para sondar. Eu queria conhecer o Léo para saber. Em que estado eu tinha deixado o último. Ah, tá bom. Muito esperto. Aham. Eu queria me ver ali, né? Léo jantou com a gente no nosso primeiro jantar, estávamos nós 3. Depois Léo foi embora, aí a gente orou. Jantamos. Aí fizemos, né? Tivemos o nosso round. Foi pra ver se ornava. Da carne. Né? No interior de fala se orna. Ornou. É. E aí, assim que terminou, eu disse pra ele que seria muito leviano da minha parte dizer que eu já o amava, mas que eu tinha esse real interesse. E que sim, então ele topava namorar comigo. Ah. E então ele achou que era brincadeira e disse sim. Não imaginei que em 8 horas ia ser pedido namoro, mas tá, na brincadeira aceitei. E aí, aqui estamos. E foi muito legal, porque daí você tava já querendo mesmo vir a São Paulo. Mas eram planos para 3, 6 meses, não era tão imediato. Ele é assim. muito analítico, agora ele tá menos, mas ele era muito de precisar de muita segurança, dados, tabela, planilha para se mover. Eu morei por 11 anos em Recife, então pensei, não, tem muita coisa minha aqui, eu tenho que me organizar para ir a São Paulo, não é assim do nada. E Isso aí, faz tempo? Foi ano passado. 3 semanas depois eu estava de volta a São Paulo. Teve muito mais emoção nesse meio tempo, ano retrasado, né? 3 semanas depois eu estava de volta a São Paulo, de mala e cuia, como se diz no Nordeste. E foi a melhor decisão da minha vida, né?
E aí nisso, gente? de novo, entra a minha decisão, né? Porque então ele disse sim pro namoro, estamos namorando. Aí eu falei, agora você fica aqui. Ele falou, não, eu tenho que voltar. Eu disse, não tem como, você vai ficar pelo menos até quinta-feira pra gente ver Rei Leão juntos. Tava Rei Leão em cartaz, até a gente tem Rafiki tatuado. Gente, mostra. É a mesma tatuagem. Uau, Rafiki. Você E o gosta Simba, né? de Rei Leão? gosto. Tatuamos Rafiki no sentido de que nosso objetivo de vida é que a nossa união possa permitir que sejamos Rafiki para o mundo, né? Rafiki é aquele ser que... Sacerdócio, né? É um sacerdócio, né? O ser que lembra que Simba é rei, é o ser que está esperando o rei aparecer. Então a gente Ele guarda tatuou. as memórias ancestrais da humanidade. Através da Rafiki, muito tudo simbólico. se encaixa, né? Que tudo volta pro lugar. Então, Mas, gente, assim, esse podcast começou da maneira mais absurda possível, porque... Mas por que essas duas criaturas estão aqui? Eu vou explicar. Calma, gente, porque também não é Não é assim. só para falar de... Eles são neurocientistas, né? Neurocientista e advogado que virou também um estudioso. E eles estão fazendo doutorado. Vocês sabem que eu amo essas questões de academia e eu quero entender sobre o doutorado de vocês. E quando eu falei que eles são parceiros na vida, no amor e nos estudos, é porque vocês vão se formar juntos. É isso? Eles pegaram um tema e aí cada um vai fazer um pedaço, o seu doutorado de um pedaço desse tema, que é super interessante. Eu defendo um pouquinho antes dele, defendo agora em julho, ele defende em janeiro. E aí a questão é toda porque eu, nessas andanças pela internet, achei um troço que eu achei muito incrível, que é o Safe and Sound. Não sei se já ouviram falar disso. Mas aí falaram, entra aqui, você vai aprender como fazer para você acalmar o seu sistema nervoso central. Eu falei, gente, isso é tudo que nós precisamos. Então eu conheci essas duas figuras e foi uma simpatia à primeira vista, meninos. Né? Apesar que eu estava no meio de uma multidão de 1.500 pessoas, depois 700, não é isso? No final, quantos N? Como é que é teu N? 853 finalizaram. Gente, eles conseguiram 853 sujeitos de pesquisa para poder testar esse método que é o Safe and Sound, que começa muito antes com o Stephen Porges, né? Então vamos voltar um pouquinho atrás, mas é por isso que eles estão aqui. Vamos hoje conhecer o poder do nervo vago, teoria polivagal, e eu acho que todo mundo precisa saber disso. Pra gente saber que não é assim tão difícil, a gente conseguir dar uma regulada. regulada. É a base das relações, né? E meu marido é expert em sistema nervoso central. Hoje em dia fala-se... Periférico, hoje em dia fala-se muito sobre isso, né? Sobre a teoria polivagal, mas principalmente sobre regulação emocional nas escolas, nas empresas, na vida, na família. Então... nervo vago é super um assunto em alta, né? E não é à toa. Porges descobriu 40 anos atrás, 40 anos de pesquisa fizeram com que Porges percebesse que a evolução do sistema nervoso de nós, humanos, nos permite ocupar um lugar de o sistema nervoso mais refinado no mundo animal. E esse refinamento não vem da área neocortical, não vem do quanto nós somos racionais, não vem do quanto nós somos pensantes e matemáticos, ou analíticos, ou críticos, não vem da análise, mas a evolução do sistema nervoso do ser humano vem da habilidade que ele tem de se vincular. O que é inédito na pesquisa do Porges é contar para o mundo que o ser humano precisa essencialmente de vínculo. Então tem alguns jargões maravilhosos do Porges, por exemplo, a segurança é o tratamento. Um mundo inoculado, um mundo que sabe ter um sistema seguro é a resposta para as guerras, para a fome, a resposta para tudo que a gente tem de mal no mundo tem a ver com sistemas nervosos, corpos, pessoas que sabem ter o que Porges chama de sistema de engajamento social ativo, forte. Então, o gorila, o macaco, o primata da onde nós derivamos, ele se regula por catação. A gente vê os bichinhos se coçando. Nós também nos regulamos por catação,
mas temos um sistema ainda mais refinado de regulação, que se regula por expressões faciais, voz prosódica, olho no olho, também por catação, também por toque, também por pele com pele. E aí tem vários desdobramentos, né? Por exemplo, Porges descobriu que pessoas muito legais não são pessoas que... O que a gente chama de carisma. Pessoas que a gente ama de cara são pessoas que têm um sistema de engajamento social forte. São o superstar vagal, né? Quando o nervo vago tá tonificado, essa pessoa é facilmente amável. Nós facilmente confiamos em alguém que tem um sistema de engajamento social mais forte. Acho que é legal a gente falar do nervo vago, né? Que então ele conecta ali o nosso coração, o nosso intestino e o nosso cérebro. E isso é uma coisa muito importante, né, da gente saber. Muitas vezes, sem saber, as pessoas fazem gestos que tem tudo a ver com isso. Então, por exemplo, o gesto da autocompaixão, Claro, tocar. que é você pôr a mão aqui, ele impacta diretamente em todo o seu sistema, trazendo paz. Eu acho que era legal você dar uma pincelada desse nervo. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, cada par tem uma função. Não vamos falar sobre os 12, óbvio, mas temos um nervo que ajuda na movimentação, outro que ajuda na visão, e temos o nervo vago. Esse nome vago é porque ele vagueia pelo corpo, né? Ele é um nervo que tem mais ramificações, tanto pelo sistema entérico, que é o sistema digestório, quanto crânio, timo, então por vários lugares do corpo ele passa. E o nervo vago é aquele que é responsável por, essencialmente, nós sermos capazes de descansar, digerir, imobilizar sem medo e se vincular. Então, sim, esse toque é uma forma de ligar o nervo vago, gestos intuitivos, né, que nós fazemos. Esse gesto aqui, por exemplo, é um gesto que estimula as funções ventrais do nervo vago. Estimula o nervo vago para que ele saiba melhor a se vincular, né? Essa posição que a gente chama de catapulta é justamente porque aqui nos foramezinhos, nos buraquinhos do occipital, tem uma inervação do vago. Então o vago tem sido uma grande descoberta da ciência e tonificar o vago tem sido uma grande resposta para que a gente saiba lidar melhor com o estresse. Alguém que tem um nervo vago tonificado, que está lidando bem com o seu sistema de engajamento social, é alguém que vai responder melhor ao perigo. E aí tem um conceito maravilhoso também de Porges, que é o conceito de neurocepção. Não sei se você conhece. Me conta, eu conheço né? Você tem a propriocepção, mas o que é neurocepção? Então tem propriocepção, interocepção, exterocepção, que formam tudo isso juntos, formam a neurocepção. Neurocepção é a sacada que Porges tem, que ninguém vê o mesmo mundo. Isso é um pouco aterrorizante e ao mesmo tempo maravilhoso. O mundo que eu vejo é colorido pelo meu mundo interno. Então, alguém que está em perigo, alguém que está hipervigilante, alguém que está com medo, vai ver medo, perigo em tudo. Essa é uma resposta. Você trabalha como psicóloga, você clinica, né? A gente também. Então a gente sabe que dia a dia a gente está atendendo pessoas que não conseguem dar certo numa relação amorosa. Algo muito simples. E muitas vezes não tem a ver com ninguém prestar no mundo, mas tem a ver com um sistema nervoso. Uma pessoa ali, um indivíduo, uma mulher ou um homem, que tem tanto medo naquele sistema que vai encontrar medo em tudo. Depois que você é traído uma vez, por exemplo, né, o clássico, passou por uma traição, você tem aquele medo inoculado no sistema como um gatilho. Você vai criando uma experiência, né, de aversividade em relação à possibilidade de um novo sofrimento. Exato. E tudo isso é uma neurocepção voltada para o perigo. Então, se agora você encontrar a menor pista no outro de que ele pode talvez te trair, você vai ligar todos os sensores de hipervigilância e você vai passar a infernizar aquela pessoa até que ela te largue. Então, o que a gente tem de valioso na teoria polivagal é como é que eu faço para alterar a neurocepção de um indivíduo para que ele possa perceber a beleza do mundo. Um sistema nervoso, um corpo, um indivíduo que está seguro, e segurança é o tratamento, é a solução para o mundo,
É alguém que naturalmente está voltado para apreciar a beleza da vida, naturalmente é mais ensinável, ama aprender, quer sempre aprender coisas novas, tem aquela sede por, não pelo conhecimento decorado, mas aquela sede curiosa. É um sistema que está olhando e observando e olha para as árvores e a cor das árvores e a cor da luz, o efeito que cada coisa... Tudo isso mostra que o sistema está seguro. Então, o que você está me contando em termos bastante simples, né, para a galera compreender, é que quando eu consigo dar ao outro a dimensão de segurança novamente, que foi perdida via trauma, ou via ansiedade, via qualquer coisa, essa pessoa vai se sentir em paz como um animal na floresta que está num campo seguro para poder enxergar as coisas sem aquele barulho de avião na cabeça. Lindo. É tipo isso. Assim. Não é tipo, você arrasou. Então a gente tem que trazer segurança de novo para essas pessoas. Não é tipo isso, é exatamente isso. Ela é a capacidade de síntese dela. A síntese personificada, é exatamente isso. A nossa tarefa como ajudantes, a tarefa do Safe and Sound, a tarefa da vida é devolver a segurança para o sistema. Inocular segurança nesse sistema. E aí, Porges também descobre uma outra coisa, né? Por muito tempo, e você trabalha com EMDR. Então, por muito tempo, nós falamos muito dentro das abordagens de trauma sobre autorregulação, sobre como é que o sistema faz para encontrar autorregulação, né? Não sei se você já ensinou o teu pessoal a fazer abraço de borboleta, imagino que sim, que é maravilhoso, eu uso muito. E tudo isso são abordagens de autorregulação. E Porges, então, fala, a autorregulação, sim, tem o seu valor, mas tem algo que é superior à autorregulação, a corregulação. Então, eu posso me autorregular, eu me autorregulo com um abraço borboleta, com meditação, com cachoeira, com massagem, com... aterramento, mil coisas. Grounding, né? Com comida, às vezes, pode ser um recurso. Tudo isso são formas de se autorregular. Às vezes vem um filme, Netflix, às vezes sofá, animais de estimação, criança. Tudo isso é lindo para se autorregular. Mas a grande sacada do Porges é que nós, como seres refinados que somos, aprendemos a nos corregular. Então, no vínculo. Então, o sistema, como você lindamente falou antes, o sistema ele vai aprender a voltar a confiar e a descobrir que o mundo é bonito, que o mundo merece ser visto, que tem coisas para aprender, que tem coisas para viver, quando ele conhecer um sistema seguro, um corpo seguro, alguém que tem segurança. Então, o melhor que nós podemos oferecer para alguém é um sistema seguro. Sabe que quando você fala sobre isso, me vem muito a imagem daquele processo de crianças que nascem prematuras, do canguru, que elas vêm para cá ouvir o coração da mãe, fabuloso. E que daí você consegue parear, inclusive, esses batimentos. Fabuloso. Né? Essa coisa dessa conexão que a gente experimenta, e eu dizendo para vocês, está tudo bem aqui, vocês são bem-vindos, e nós estamos bem, levando às pessoas informação de qualidade. E aí a gente sente é uma energia mesmo, né? Lindo, esse contato, lindo. Né, da pele do bebê com a pele da mãe que traz essa regulação. Incrível. A gente sabe, por exemplo, que bebês que não são bebês prematuros, que não recebem bordas, têm menos chances de ficar vivo. Tem uma pesquisa fabulosa que uma amiga minha conduziu aqui na USP, óleo essencial de baunilha. Baunilha lembra muito o cheiro de leite materno. Ela fez uma pesquisa com bebês prematuros, onde ela colocou um nada de óleo de baunilha dentro da incubadora, para que a criança lembrasse um pouco mais da mãe através do cheiro da mãe, do cheiro da baunilha. E também, somado a isso, deu bordas para essa criança, o canguruzinho. Prender a criança, né? Porque a criança não sabe, o nosso primeiro grande desafio no mundo é saber aonde eu começo e aonde eu termino. Sim, parece óbvio, mas a gente não tem uma referência tão clara de bordas, de pele, de limites físicos. E aí o tempo de incubadora cai pela metade quando a criança cheira a baunilha e tem bordas. Então, isso sim, então também tá falando aqui sobre corregulação. Cara, deixa eu te contar uma coisa pra vocês. Na época pré-pandemia, antes do apocalipse zumbi tomar conta da gente, eu fazia um lance que é o seguinte. Eu pedi pra uma amiga minha, Ana Chulan,
beijo. Ela faz fragrâncias, assim. Então, ela fez uma fragrância específica para mim, para o meu consultório. E eu fabricava creminhos, cheirinhos, coisinha de botar. E, de alguma maneira, aquilo era pareado com o bem-estar e a sensação da pessoa se cuidando no consultório. Cuidando da própria cabeça, no vínculo comigo, da Claro, relação. você ancorava no consultório Yes. para levar para casa depois. E aí Lindo. depois eu dava para a pessoa, ela levava para casa aquilo, e muitas vezes em crises ou alguma coisa, ela cheirando aquilo trazia essa sensação de segurança, que agora eu entendi agora. É uma O que isso âncora. que eu fazia intuitivamente era muito interessante, porque as pessoas ficavam bem sentindo lindo. aquele cheirinho. E É aí- isso, então. E aí, se eu quiser conectar com teoria polivagal, o que eu vou dizer é, não era o cheirinho, mas era o vínculo com você que estava memorizado naquele cheirinho. Aí você ancorava o É a vínculo. segurança do teu sistema e a lembrança de como é ter um sistema seguro. Quer completar? Não, pode continuar. É a segurança do teu sistema, é lembrar de como é estar com você que fazia com que a pessoa se regulasse. Não é autorregulação ali, é corregulação. É corregulação por memória. Tem pessoas que, quando nós não estamos bem, a gente recebe um áudio daquela pessoa e já consegue se regular, né? Pela memória de segurança que aquele sistema nos oferece. E o mais louco é quando a pessoa favorita o teu áudio e depois ela usa esse áudio em outros contextos quando ela precisa dessa ancoragem ou dessa... Porque, Jota, você não acha que às vezes a pessoa só precisa de alguém que olhe nos olhos dela e diga, vai ficar tudo bem? Muito sim. Muito sim. O que você acha disso? Só o olhar já passa aquela tranquilidade. O olhar ele pode tanto assustar, né? Quando você está em hipervigilância, mas ele também pode ter essa capacidade de nos regular. A gente fala de constelação? Não, né? Eu acho que, de alguma maneira, tudo que a gente pode buscar de estratégia de regulação ou sabe, desse contato da gente, eu acho que todas essas ferramentas, polêmicas ou não, elas podem fazer sentido. Então, você pode ficar à vontade para falar do que você quiser e como você quiser. Eu digo por experiência própria, tá? Uhum. De onde eu vim, as pessoas não tinham o hábito de se olharem tanto. Então, assim que a gente se conheceu, foi algo muito novo para mim. Eu fugia muito do olhar. Nossa, Então, você não fugiu na dica do meu. Arrasou. Arrasou. Então, para mim ainda é treino. Mas eu me sinto muito mais seguro a partir do sistema dele. O sistema dele é um sistema carreador, né? Chefe. Então, eu entendo que o meu sistema pode aprender muito a partir do sistema dele. Então, isso é muito legal. E isso é teoria polivagal pura, né? Isso é o Porges personificado. Nós não aprendemos tanto com livros ou com teorias, mas aprendemos com sistemas regulados. Essa é a base da teoria polivagal. Nada pode nos ensinar mais o grande desafio que é ser gente, que é ser humano, para além do humano, do que um sistema que conhece a segurança na carne. E sim, a segurança vem do olho no olho. Tem as 3 grandes marcas, né, de um sistema com engajamento facial, com engajamento social forte. Olhos nos olhos, voz prosódica, expressões faciais amplas. Isso é muito do nosso trabalho também, né? Com os nossos alunos, a gente tem muito essas dinâmicas de se olhar, de sustentar o olhar. Então, eu aprendo muito com isso. Me corregulo muito a partir das dinâmicas que a gente tem, né? As expressões faciais amplas são aquelas que não se sentem fechadas ou travadas na expressão da ideia ou da comunicação não verbal, é Exato, isso? tem congruência com as emoções que você está sentindo, né? Eu passo com o meu rosto o que eu estou Exatamente. sentindo. A congruência é aquilo que faz com que o sistema regule. As pesquisas apontam que é melhor que eu te olhe com raiva, mas tenha uma expressão congruente com a minha fala, do que eu fale com raiva e te olhe basal, blasé. Então, diga não ao passivo-agressivo. Não ao passivo-agressivo. Entendi. Tem uma pesquisadora maravilhosa que ela cunhou um termo chamado areia movediça social, que é quando você olha sem expressão facial nenhuma. O nosso sistema, isso não é Porges, isso é Peter Fonagy. Nós não aprendemos emoções através do crescimento do cérebro por essência. Não foi inato o aprendizado emocional. O aprendizado emocional foi através de copiar emoções faciais dos nossos cuidadores. Então, a minha mãe sorria
e eu também sorria, e de repente cria uma sinapse, cria uma ligação neural que faz com que eu compreenda que aquilo ali é felicidade em algum momento da vida. O meu cuidador me olha com raiva e eu aprendo sobre raiva, ou ele olha com medo, eu aprendo sobre medo. E o que nós sabemos hoje, através do Porges, é que expressões faciais amplas são mais reguladoras do que expressões faciais contidas, mesmo que as expressões faciais sejam negativas. Porque expressões faciais amplas dão mais transparência, né? Estresse, por definição, é aquilo que é imprevisível e incontrolável. Então, quando você não consegue prever o que o outro está sentindo ou controlar o que está acontecendo, o sistema experimenta a insegurança. A insegurança não vem de alguém nos olhando com raiva, mas vem do imprevisível e incontrolável. Se alguém estiver me olhando com um pouco de raiva, mas eu perceber que tem como manejar aquilo ali, eu consigo encontrar segurança. Que é a dificuldade de leitura do ambiente, né? Se eu estou aqui e eu não consigo ler uma ameaça, aquilo me cria uma situação absolutamente cheia de cortisol. Veio o cortisol aqui e me inunda. Adorei, exatamente. É mais importante ler a ameaça do que a ameaça não existir. Porque ela vai existir, ainda mais a gente mora em São Paulo, né? Estamos na Avenida Paulista, então tem ameaça o tempo todo. Eu preciso ler essa ameaça. Sabe que uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos e mesmo mesmo na clínica, né, para os pares terapêuticos, é aquela ideia de que a relação ela é muito importante e ela é biologicamente determinada. Porque nós aprendemos lá atrás que se nós fôssemos expulsos da tribo, nós morreríamos, porque vinha o predador e pegava. Nós sozinhos somos muito, muito vulneráveis, né? Então faz muito sentido isso que você está falando, da necessidade de você poder se corregular, né, com alguém, com um par seu. Lindo. E hoje é muito deturpado esse conceito. A gente entende que tem essa diferenciação entre solidão e solitude, e quando eu não estou tão bem, eu preciso me afastar um pouco para me regular, quando na verdade o convite é o oposto, né? Eu preciso me aproximar de alguém para me sentir melhor. Eu tenho um perfil mais evitativo. Então, se eu não estou me sentindo muito bem, a minha tendência é me afastar. Mas eu percebendo esse meu perfil, eu me puxo para o vínculo, porque eu sei que o sistema dele vai me ajudar a me regular. Arrasou. E aí, isso é muito... Não é muito bem aceito socialmente, porque tem esse conceito de solitude, que você tem que apreciar a sua própria companhia, tem que estar sozinho. Só que a gente entende que não é saudável, né? Porges tem provado isso. Agora, né? Jota, tem uma coisa nisso que você falou, só me esclarece. Não precisa necessariamente ser um amor. Pode ser um amigo, pode ser tua mãe, tua avó, Carmelinda. Pô, só de pensar nela eu já ufa. Claro. Né? Então, também não precisamos desenvolver dependência do outro, mas essa coisa biologicamente determinada, que acho que é o que você está falando, não é? Reconhecer que você não está bem naquele momento e você liga para um amigo, encontra, mas não se isola, não se fecha no quarto. Isso não vai te ajudar. Entendi. Então é legal olhar para isso, né? A grande sacada de Porges é essa. A gente não se regula sozinho. Esse negócio de que algumas pessoas precisam ficar sozinhas para se regular. A gente já tem isso de Bowlby, né? Porges só está validando. Mas Bowlby já falava que o evitativo, ele aprendeu a ser evitativo porque não tinha ninguém para cuidar dele. Porque ele foi abandonado pelos cuidadores. Então, Porges só endossa. Não, ninguém se regula sozinho. Ninguém se regula vendo televisão. Ninguém se regula... só com a natureza. Pode se regular sim com a natureza, mas com o amigo junto, com a avó junto, com o irmão junto, com o amiguinho, com o cachorro, com a mãe. Com o vínculo Com o vínculo. Então, dentro dessa teoria polivagal, existem algumas estratégias, né? Então, uma delas é, por exemplo, você saber e pensar conscientemente sobre o que no seu dia a dia te traz essa sensação de bem-estar e que você pode usar como base para depois também fazer essa corregulação. E aí entra a introspecção, né? Que é o conhecer-se por dentro, que é um grande desafio para nós, viciados em tudo que é pronto, em Instagram, sei lá. O clássico, né, de consultório. Como é que você
está se sentindo? Eu estou em paz. Como é que você sabe que está em paz? Eu estou em paz. Tá, eu estou feliz. Como é que você sabe que está feliz? Não, eu estou feliz. E a introspecção é um convite para, ou a senso-percepção. Como é que o meu corpo está lendo a paz? Não, eu estou em paz porque os meus ombros estão relaxados, porque eu posso sentir o peso do meu corpo, porque a minha respiração está comprida. Eu estou relaxado porque não tem tensão no pescoço, porque o meu pescoço está solto. Eu estou feliz porque eu sinto que tem mais ar entrando no meu peito. Então a interocepção, meu peito se abre, né? Esse autoconhecimento biológico, esse conhecer como é que o corpo sabe o que eu estou sentindo. Essa é a forma que a gente tem de saber se tem ou não segurança. E na nossa compreensão, isso que é o verdadeiro autoconhecimento, né? Que a gente tem muito esse conceito de que autoconhecimento é aprender a se classificar. Não, eu sou analítico, eu sou mais extrovertido, eu sou um 8 no Eneagrama, eu sou escorpiano. Quando, na verdade, o autoconhecimento é você conseguir se perceber realmente o que é que você gosta. Eu gosto do frio, eu gosto do calor, como é que eu me sinto no meu corpo, como é que eu me encaixo em determinado lugar. Autoconhecimento é biológico. Eu acho bárbaro vocês falarem isso, porque, né, dentro da psicoterapia, e a minha é cognitivo-comportamental, Que né? é maravilhosa, né? Que é padrão ouro para tudo. Exato. Então, mas dentro disso, a gente sempre pensa, então, um evento ambiental, aí como você leu isso, né, que é o tratamento cognitivo que você deu para isso, a emoção que isso deflagrou, e aí o comportamento, mas cada vez mais eu acho importante você dar visibilidade, ensinar o outro sobre as reações fisiológicas. Claro. Porque, né, o próprio Bessel van der Kolk, ele fala que essa questão do trauma está muito relacionada às suas guts, a como você entende no seu corpo esse trauma e, eventualmente, se você sabe corregular o corpo, você consegue encontrar alívio emocional. Lindo. Tem muita estratégia de TCC que a teoria polivagal valida incomensuravelmente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, de mais básico, TCC manda a gente em estados de hipervigilância contar as cores, procurar aromas, né? Se orientar. Isso a gente chama de orientação exploratória, que é o jeito mais simples de sair do estado de hipervigilância. Então eu tô com medo, tô travado, tô numa crise de pânico, tô numa crise ansiosa, tô me fechando. É o sistema dorsalizando, né? O nervo vago tá fazendo essa resposta vago-dorsal, fechar. O que você faz para abrir o sistema de volta é voltar ele para fora. Preto, azul claro, azul escuro, amarelo, branco. E tudo isso a TCC tem muito, né? Então descreva o seu ambiente. E aí você vai conseguir sair de uma crise de ansiedade, né, dessa maneira. Então, regulando, aí ativando esse sistema. Você pendula da hipervigilância para a orientação exploratória. Orientação exploratória. É um nomezinho bonitinho. Ao redor. Que TCC faz lindamente, né? Só chama diferente. São outros nomes. Eu diria que muita gente faz muita coisa incrível, mesmas coisas, mas com nomes diferentes. É verdade. Né? Mas, tá, e aí... Como que vocês, mas eu imagino que não é você que vai defender um pouco antes, você pensou assim, eu vou ligar para esse cara aí, para esse Porges, e eu vou bater um papo com ele e ver se ele me libera aí alguma coisa para eu poder fazer meu doutorado, né? Como foi essa história? Que deve ter sido muito boa. Deixa eu encurtar, né? Adoro estudar desde sempre, busquei aprender muito desde cedo por necessidade, né? Vivi em um lar desafiador, como muitos de nós, obviamente. E fui para o seminário cedo, por isso fiz teologia. Eu não tinha nem 16 anos feito quando fui para o seminário. Quando eu cheguei lá, a Raquel, a esposa do pastor, ficou louca, dizendo, meu Deus, eu vou ser presa, eu recebi um menor de idade aqui que não é nem emancipado. E foi maravilhoso, né? Foi uma resposta para a minha vida e fui buscando, batendo de porta em porta, buscando muitas soluções. Num dado momento eu vou fazer neuropsicologia no Einstein e vou ter aula de autismo. E a professora muito querida, a Maf, começa a falar sobre autismo e aponta para mim a cada pouco. A cada tempo, a cada explicação que ela dá, ela vai dizendo que ela vai apontando para mim.
Quando dá um intervalo, eu pergunto assim, Maf, que é isso? Ela falou, Luiz, você não foi diagnosticada ainda? Eu disse, não, como assim? Ela falou, Luiz, você é Asperger, não tem como. E aí eu fui testado e sim, eu era Asperger. E eu sou Asperger. Que hoje mudou um pouco, né, essa nomenclatura. Né? Mas tinha vários desafios, não conseguia olhar no olho, né? Voz prosódica, eu tinha misofonia seletiva e hiperacusia, então eu me irritava com aspirador de pó, com liquidificador, com qualquer barulho. Tinha vários desafios. Eu trabalho com grupos e dou aula há muitos anos, né? 20. E depois de dar aula 2 dias, por exemplo, eu precisava ficar 3 dias isolado na cama, no escuro, sem me mexer, sem ouvir nada, porque eu tinha sido hiperestimulado. Eu cheguei na fase ventralizada dele. Ai, amém. Posso só fazer um... Claro, por favor. Quando você teve ali a resposta, não, então realmente ali nesse arco-íris, eu tô aqui... Fez muito sentido o teu passado? Tudo que você sofreu, todas as coisas que... Um sentido absurdo, né? Isso não é profundamente integrador? Profundamente libertador, integrador. Porque daí você não se sente mais tão culpado de ser quem você era? E aí me levou, obviamente, para uma nova busca. O que é que eu posso fazer? O que é que tem de mais refinado hoje no mundo para melhorar, para eu poder viver melhor a partir disso? Porque a tua passabilidade é, 98%, né? A minha... Tem um termo que é passabilidade, que é o quanto você não parece o que você é. Não conhecia esse termo. Então, assim, realmente, você olhando e olhos treinados, clinicamente treinados, eu não diria que você tem qualquer grau de autismo. Então... Então, uma passabilidade... Curei. Fez um bom trabalho. Eu diria que você está profundamente adaptado sim. Né, ao meio. Falei curei Adaptabilidade ao meio. E aí, então, eu fui procurar o que tinha de solução e passo dias procurando, encontro várias coisas que eu vejo que são bobagens. E nessa busca desesperadora por encontrar o que é que poderia me ajudar, eu encontro o Safe and Sound, que foi criado inicialmente para autistas. A pesquisa começou com autistas. O que Porges descobriu é que um grande portal do nervo vago é o estapédio, um músculo do ouvido médio, o menor músculo do corpo humano, que em autistas ele costuma ter um estiramento. Então, o músculozinho está ali estirado, ele faz com que os sons fiquem todos mais agressivos para o sistema. E ele, então, começa a desenvolver um protocolo, isso foi em 2016, que eu acessei, né? Na época, para você fazer o Safe and Sound, você entrava em contato com o Porges e tal, com a equipe, vinha um Discman dos Estados Unidos para você fazer, né? Hoje tem um aplicativo, é muito mais fácil. E aí, então, ele descobriu que a voz prosódica, a tua voz é uma voz muito prosódica, essa voz gostosinha que a gente tem, né? E esse sotaquezinho dele? Ai, que lindo que é. E ela não foi sempre assim. Essa voz prosódica é um sintoma de um sistema regulado e é também o que o sistema desregulado precisa. Porges, então, descobre que a prosódia, essa voz mais cantadinha, é para o estapédio como se fosse um colo de mãe, é como se estivesse ninando um bebê. Ninar, né? É como se um adulto estivesse ouvindo em manhês de novo através da prosódia, uma canção de ninar. E aí eles desenvolvem um protocolo que filtra as músicas, então ele filtrou algumas músicas para que a prosódia ficasse mais escancarada. Mais evidente. Mais evidente. Mas isso é imperceptível. Muito suave, muito suave. Eu já fiz o protocolo 9 vezes, então eu consigo ver exatamente os pontos aonde tem as alterações, mas é muito suave. Porque como você está prestando atenção na música, no momento que a música, que aumenta a prosódia, você está com atenção lá. Então é o estapédio que está... O Safe and Sound, então, ele é uma academia para o estapédio. E aí a tua hipótese é aqui.
Você quer provar que realmente funciona. Então, com autistas já tem muita evidência, ok. inclusive eu, na qualidade de autista, fui muito beneficiado pelo Safe and Sound e minha vida mudou dramaticamente, Você fez um drasticamente. intensivão disso. Na primeira vez que eu fiz, eu já me deleitei porque eu descobri que eu conseguia ouvir aspirador de pó sem ficar louco. Já tem os benefícios. Quem passa o Gente, aspirador de pó em casa arrasou. sou eu hoje, inclusive, né? Por diversão. A gente tem quem nos ajude, mas eu acho divertido hoje, talvez até pelo desafio que era. Pra reforçar a cura ali. Para reforçar a cura. Então, no meu sistema foi um milagre. Você é a prova viva de que esse treco funciona. É. E aí, então, era muito desregulador, porque quando eu olhava nos olhos das pessoas, não sei se outros autistas têm a mesma experiência, mas eu sentia que tanto o meu rosto quanto da pessoa estava derretendo. Então, eu desviava o olho para que o meu rosto não derretesse. Uau. Era a sensação que eu tinha. E aí, quando eu fiz Safe, foi num desespero, eu já vi que isso mudou assim. E eu sou muito fominha, eu sou um escorpião, não sei se você gosta de astrologia, você também é escorpiana? É escorpiano, sério? De qual dia? Por isso que rolou. Gambá cheira gambá. 14 de novembro. 14, eu sou do dia 24. Eu sou escorpião, então. meio do céu é escorpião, Plutão é escorpião, então... Eita, pega. Você... É, Eu sou escorpião, mas sou legal. Eu queria uma camiseta assim, eu sou escorpião, mas eu sou legal. Mas escorpião é muito legal. a Não gente é? ama escorpião. E então eu sou muito intenso, eu faço a primeira vez, vejo que melhora um monte, faço uma segunda, faço uma terceira, e de repente eu vejo que a minha bateria social muda drasticamente. Então eu, de conseguir dar 2 dias de aula e ter que ficar depois 3 dias na cama, eu passo a conseguir a trabalhar de segunda a segunda sem nunca descansar e conseguindo estar sempre com as pessoas e estar sempre bem. Não se sentir sobrecarregado. Exato. Sinestesicamente até. Meu marido pode falar como eu me regulo estando com pessoas Muito, e eu muito. realmente não canso. A gente dá curso, às vezes, até 2, 3, 4 da manhã, estando com pessoas, sim. A gente é meio louco nisso. Depois a gente vai Achei falar aquele- dessa prática Aquele de momento vocês. que eu tô assim, deixa ele lá trabalhar. Eu Ele tá ainda- lá, ele dá conta, eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô aqui. Minha bateria social ficou infinita. Então eu usei o protocolo algumas vezes, 3 ou 4, e aí depois de usar 3 ou 4 eu pensei, vamos ver se com o neurotípico também tem algum benefício. E aí ofereci para algumas pessoas, todas escolheram muitos benefícios, melhora de sexo, melhora de paladar, novos cheiros, novos aromas, mais presença, melhora da voz, melhora do centramento, melhora do sono. Então tem uma aluna nossa, por exemplo, a Laís. Gestão também, no meu caso. Gestão. Tem uma aluna nossa que também é MDRista, a Laís, que monitorando o sono com o Apple Watch, ela dormia de 30 minutos a 1 hora de sono profundo por noite. Depois do Safe and Sound, ela passou a dormir 5, 6 horas de sono profundo. Uma diferença absurda, né? E aí, empiricamente, você foi observando e você falou, gente... Porque isso inicialmente era só para autistas. E aí, então, marco uma reunião e peço para aplicar em pessoas comuns, em neurotípicos. Ele amou, né? Sim, foi muito animador. Na verdade, foi mais do que animador, né? Teve até um descrédito. Ficou surpreso. com a Você quantidade vai de pessoas. pesquisar 900 Como pessoas? assim? Why not? Você vai medir 900 pessoas? Inclusive, Ele não conhece o que é um brasileiro com vontade. E aí, nesse encontro... 900? Nesse encontro, descobrimos que ele é o maior provedor de Safe and Sound do Brasil. Do Brasil não, né? Do mundo. Quem? Eu sou a pessoa que mais proveu sessões no mundo. Sessões. Eu não sabia, descobri isso, que sou o número 1 de provisão de Bom, de- aí ele olhou com clientes. respeito, né? Ele falou, bom, esse carinha aí não tá de brincadeira. né? Desde o início, o Porges me recebeu muito bem, né? Mas só o ponto foi de achar que o meu N era meio exagerado. Quer dizer, você não vai pesquisar 40 pessoas, você não vai fazer uma pesquisa comum? Eu disse, não, quero... Mais do que tudo também a A nossa gente quer balar compreensão. Paris. Tá entendendo? Brasil. Claro, eu quero publicar bem, claro, eu quero ter resultado robusto e também
ter o benefício, né? A gente aplicou em 900 pessoas. É um benefício... E aí, gente, vamos cortar, porque agora eu vou contar onde eu entro nessa história. Estava eu lá, não, num dos grupos de WhatsApp, minha querida amiga Sônia mandou ali. Gente, ó, aqui tem essa pesquisa acontecendo. Você tá a fim de dar uma desestressada? Eu falei, gente, sempre, né? Hoje, agora, amanhã e a hora que for. E eu achei muito interessante, falei, quer saber, eu vou fazer esse treco. Aí assim, que horas que uma workaholic maluca vai fazer esse treco? Que trabalha das 7 às 9. Então, aí ela derrubou a agenda das 7, porque era uma semana. Então, qual que era a proposta, galera? Era você, 5 dias, de segunda a sexta, dedicar 1h30 a um projeto que era ouvir música. Então, preencher, mas direitinho, gente, o trabalho preenche escala, faz o processo. Quem não fizer direitinho como tem que ser, cai fora, como toda pesquisa séria. Né? Porque daí esse filtro eram 1.700 pessoas inicialmente. Nós batemos 3.000 no início, depois caiu para 1.700. E depois para 1.200 e terminamos em 835. O que é um N? N fabuloso. É o fabuloso. Né? O cara deve estar sorrindo de orelha a orelha. Sim, porque fabuloso. É bizarro, né? Então eu fui uma das cobaias desse experimento e eu preciso contar que assim, segunda, terça... e tudo isso você vai fazendo, desenhando ou fazendo alguma atividade artística. Isso. Não pode ser mental, fazer conta, nem pensar. Eu imagino que vocês queiram estimular, né, essa parte mais fluida, mais emocional, acessar hemisfério direito, blá, blá, blá. É isso? Isso tudo, exatamente. Muito bem, então eu lá colorindo mandalas... E fazendo, e ouvindo música apenas. E no aplicativo, gente, moderníssimo, vale entrar e tal. Depois vocês vão entrar lá e descobrir como é que é. Chegou na quinta-feira, quando eu acordei, então derrubei a agenda e fiz, rigorosamente, porque eu sou dessas. Escorpiana. Escorpião, é assim? Escorpiana. Mano, eu tava lá no horário e acordei 5h30 da manhã e tava lá. Beleza. Na quinta-feira... me veio uma alegria imotivada, não sei da onde, e que tomou conta do meu corpo, subia daqui até a cabeça. E a cabeça pulsava de alegria. Vontade de rir sozinha, sabe aquela coisa meio besta? Aconteceu comigo também. Jura? E eu não sabia explicar o que era, verdade. Mas estava tudo bem. Hakuna Matata, entendeu? Hakuna Matata. Que tinha no protocolo Hakuna Matata. Nós temos... agora vocês vão explicar o que raios aconteceu comigo, mas o fato foi uma experiência muito gostosa, deliciosa. Eu já me considero uma pessoa muito regulada, mas eu saí tri-regulada. Lindo, né? Compreende? Não, e cada vez que você faz, como alguém que já fez muitas vezes, você ganha novos benefícios. É impressionante, impressionante. Parece que não tem fim, né? E não é que você tá ouvindo música, gente, mas é uma música preparada, filtrada. Agora eu entendi essa história dessa estrutura. Então agora eu consegui compreender que é uma coisa realmente científica. Essas da prosódia. 5 horas de música, as 2 primeiras horas são as horas do recrutamento do estapédio. É quase como se a música quisesse irritar o teu estapédio para acordá-lo. Na terceira hora, que costuma ser a hora mais desafiadora, que às vezes as pessoas têm náusea, tontura, acho que você não teve nada disso, né? Linda, maravilhosa. Mas muitas pessoas têm desconfortos. Então, nessa terceira hora é a hora que a música relaxa e contrai o estapédio. Relaxa e contrai, relaxa e contrai. Na quinta-feira, que é a 4ª hora, é o momento que o estapédio é relaxado. E aí, então, é a hora que é como se nós estivéssemos inoculando segurança para dentro do sistema. Então, é como se você tivesse, através desse portal do nervo vago, que é o estapédio, gritando para esse sistema nervoso, a vida é segura. E é absurdo, né? Porque você está fazendo isso só através de mexer no músculozinho do ouvido médio. Gente, juro, eu não sabia, eu não li nada sobre isso, eu não ouvi. Porque na quinta-feira, tá explicado. Ou seja, esse treco... Gente, só falta eu ser do grupo controle, esqueci de falar isso. Pros leigos, é assim, são 2 grupos. Um que recebe realmente o protocolo e o outro que recebe uma música X. E fica pintando. Duplo cego, né? Então, o estudo é duplo cego randomizado. Significa que nem eu, nem Marisa, nem Marília, que foi a aplicadora, ninguém sabe quem é controle e quem é intervenção.
Isso faz o estudo ser muito mais sério, né? Porque então Gente, eu não era traz muito controle. mais variável. Não, você Por não que era. na quinta? É, Você vai descobrir, vai me contar? Vou. Porque não é Assim que a gente possível. souber, a gente já te diz. Assim que você souber, Informação porque não é privilegiada. possível na quinta eu ter essa epifania. É lindo, né? E na sexta eu não pintei mandalas, eu fiz o meu próprio desenho. Uau! Olha que coisa louca, não sei por que também. Eu vi uma folha vazia, vi a mandala, falei, não. Os bastidores da pesquisa foi divino, né? Porque então as meninas compartilhavam com a gente o tempo todo os desenhos e os feedbacks e aí então você sabe interpretar desenhos também, imagino. E aí era maravilhoso poder ver ali as histórias contadas, as pessoas contando que estavam lembrando de abusos nos desenhos. E era rico ver assim como na própria construção dos desenhos, mesmo sem ter uma terapia, uma intervenção narrativa, mesmo sem ter uma intervenção específica, você via uma construção no desenho de como a pessoa estava reintegrando o trauma. Então é muito bonito, né? Porque é tão simples ouvir 5 horas de música, claro, com uma condição, com alguém que seja minimamente seguro, que tenha um sistema seguro. Então, para aplicar Safe and Sound, o sistema do provedor tem que ser seguro, né? Tem que ter passado pelo Safe o suficiente para que ele também tenha segurança para oferecer. É que eu não contei pra galera, gente, não é que eu estava no recesso do meu lar fazendo isso, era uma aplicação online, mas tinha lá terapeutas, né, que eram os provedores, conduzindo e observando, cada um não pode fazer de câmera fechada, né? Sim. E nós realmente bloqueávamos o acesso se por acaso alguém fechava a câmera. Tudo isso para garantir que ninguém ia se retraumatizar, né? Porque é algo que você precisa estar acompanhado. O sistema está sendo convidado a abrir de novo, a voltar a confiar na vida. Então tem que ter um outro sistema ali dizendo a vida é segura. E essa seriedade toda é necessária porque a gente está mexendo com o sistema da pessoa, com o sistema de segurança dela, né? O sistema nervoso dessa pessoa. E quais são as suas hipóteses? Então, a tua hipótese funciona ou não funciona esse treco para neurotípicos? Então, eu sou você é um escorpião maniático, você é uma escorpiana maniática ou... Como assim? Como assim? Eu já fiz a pesquisa prevendo um erro de pesquisa e prevendo a resposta. Eu não sei ainda quem é grupo controle e quem é grupo intervenção. Vou te dar um pouquinho d'água do seu marido, porque afinal de contas a boca é praticamente a mesma, tá? Então pronto. Desculpa, é que eu sou muito hostess. Boa. Então... A primeira, eu não sei ainda quem é grupo controle e quem é grupo intervenção, porque faltam algumas pessoas ainda receberem a segunda fase de aplicação de escala, né? Só quando todos passarem que eu vou ficar sabendo. Eu imagino fortemente que muitas pessoas vão colher benefício, mesmo grupo controle, pela segurança do provedor. Então, o meu doutorado termina defendendo Porges, dizendo que sim, um sistema seguro, mesmo sem o Safe and Sound ser filtrado, traz segurança e inocula segurança. Uma outra coisa tinha um grupo, e nesse grupo tinham pessoas ali que estavam recebendo o protocolo, e nós somos um bando, nós somos mamíferos, nos regulamos por bando. Então, se nós três aqui, um tá reguladíssimo, os três ficam reguladíssimos. Né? O sistema segue a segurança. Não tem nada que o nosso sistema deseje mais do que encontrar um sistema seguro. Então, a minha hipótese é que sim, pelo que eu já dei uma olhadinha lá, vai ter diferença de quem recebeu a intervenção, mas não vai ser tão significativa porque tinha um provedor seguro lá oferecendo segurança. Então, o meu doutorado termina nesse ponto. E aí você sabe, né? Um bom doutorado termina com uma nova pergunta, que é a resposta do doutorado dele, que é o seguinte. Então, nossa próxima fase vai ser... já que um sistema seguro oferece segurança, mesmo se o Safe and Sound não for placebo, né, não for com a música filtrada, o doutorado dele é um aplicador com sistema seguro, oferecendo Safe and Sound, e um aplicador ator,
que não conhece Safe and Sound, oferecendo o placebo, e então a gente mensura a diferença. Mas então você vai ainda aplicar o seu? Também Você já... num grupo muito menor, né? Você não está na coleta de dados ainda? Como? Você já colheu os dados com esse Não, N? não, Ah, não. ok. Tudo isso é o meu doutorado. Arrasou! E aí Vou o precisar doutorado- ainda cotar as pessoas. Inclusive, já está convidado Ai, para demorou, participar. óbvio. Com ator ou sem ator, meu bem, quero estar Não, ela plena. não pode porque ela já sabe, né? Mas você pode repetir o Ai, eu protocolo, quero, gente. só não pode participar da tua pesquisa. Ah, é? Porque, Por quê? porque a pesquisa dele, a ideia é que as pessoas não saibam, então o grupo intervenção Claro. vai receber o safe de mim. E o grupo controle de um ator que não sabe regular sistema. Para que a gente Entenda. mostre o real impacto também de um sistema regulado de um provedor de sessão. Outra coisa que o meu doutorado já vai responder é: nós temos as pessoas em grupos diferentes, né? Então, o que eu também vou correlacionar é qual foi o ganho do grupo da Marília, qual foi o ganho do grupo da KT, qual foi o ganho do grupo do Léo, qual foi o ganho de grupo de cada provedor, e depois, aplicando escala de neurocepção nos provedores, qual é a relação do nível de segurança do provedor com o nível de ganho de cada grupo. Então, a ideia são várias coisas que a gente vai poder Vai controlar essas explorar. variáveis todas, né? E você sabe, você tava... Como o mundo interno da gente é uma loucura, né? Você tava falando sobre estarmos os três aqui em bando, regulados. E a energia que eu sinto de vocês é uma energia de profunda segurança e regulação. E eu costumo ser muito reguladora também. Então eu fiquei imaginando, gente, nós estamos aqui poliregulados. Tá entendendo? Uma bolha de Isso aqui tá regulação. um treco que tá fluindo. É uma epifania. A gente tá bêbado Ai, de que regulação. regulação. Ai, que loucura. Bêbado Né? de anandamida, né? Aquela Gente, substância que do nosso corpo. loucura, que delícia. Né? É isso mesmo. E aí, é lindo, Porges até postou isso recentemente. Essa é a solução para o mundo, que sejamos regulados, sejamos reguladores, que nós fabriquemos regulação para então promover regulação para o mundo, segurança para o mundo. Esse é o tratamento. E essa hipótese que ele levanta, inclusive, só complementa o que o Porges já trouxe, né? O Safe and Sound funciona, teoricamente, né? Porque a gente vai descobrir na prática, mas o vínculo ele é muito determinante para incutir segurança dentro do sistema. E quem quiser, antes de ficar pronto o seu doutorado, porque eu estou falando, gente, eu senti, foi muito louco. Só falta ser controle, mas tudo bem. Depois a gente vai chamar de novo eles aqui para comentar o resultado desse doutorado. Mas quem quiser o Safe and Sound, eu vou ser uma provedora, gente. Eu vou querer estudar esse treco. Sim, já até combinamos aqui que eu vou avisar o Porges que ela fez parte da pesquisa. E que ela E quer aplicar esse negócio nos pacientes, né? Quem quiser, como é que faz? Procura vocês e vocês Pode são te procurar, provedores. se você vai ser provedora já Eu já. vou ser, mas vai demorar, porque tem que estudar o treco, né? Tem algumas O horinhas treco, ali. gente, o que é a informalidade? O brasileiro é um povo muito vagabundo mesmo, né? É vira-lata. É um treco com respeito. Eu já tô aqui, vira-lata com vocês. E tamo junto. Tamo junto. Pronto, é nóis. Gambá cheira gambá. Então, onde que eles vão? Como é que... Vocês falaram de alunos, então conta como é que são essas aulas, como é que é a estrutura... É o Vida Mais Leve, olha que nome maravilhoso. E o nome é Conta muito do congruente. Vida Mais Leve, conta. O nome define muito o que acontece ali, né? Vocês abriram uma vida mais leve. O curioso também é que esse nome não fui nem eu quem dei para a empresa, foram os clientes quem deram. Eles Aham. passaram a dizer, sábado tem vida mais leve. E então, e então chegou um momento que eu entendi que se era isso que as pessoas estavam entendendo que elas estavam comprando, era isso que eu estava entregando. Nós ensinamos manejo de trauma, ensinamos terapia breve, medicina integrativa, temos algumas pós-graduações, temos algumas imersões. As imersões, inclusive, também o nome da imersão foi dada pelos alunos, né? Agora, Emboscada do Amor, justamente porque
a gente tá muito ventralizado, todo mundo muito engajado, sentindo muito amado ali. Então as pessoas chegam de uma forma no retiro e saem totalmente... Ah, então rola um A retiro gente tem também. retiro. A gente faz retiro com dormir e acordar junto. A gente partiu retirar com A vocês cada dois? É 3 maravilhoso. meses, A gente é. sempre escolhe lugares próximos daqui da capital, né? Muito regulador. O sistema carreador aqui leva a gente para lugares incríveis, então tem muito reprocessamento de trauma, tem muitas dinâmicas de grupo, incrível. E aí a gente está buscando também essa viagem para a Índia, para aprimorar também o que a gente já faz no presencial, né? Entendi, eles estão indo pra Índia, gente, olha isso. Aprender yoga para colocar também no retiro, porque eu acho que faz parte também. Vocês do são que o muito pessoal busca. estudiosos, né? A gente gosta. Que A gente delícia, gosta, né? Eu adoro também. Aprender é delicioso, né? Mas aí, gente, olha, dá pra achar essas duas preciosidades no Insta, né? Então, @Vida Mais Leve, do nosso amigo Luiz Henrique, e o J Mais Leve, @J Mais Leve, J escrito, J Mais Exato. Leve, não é do nosso querido J. E, meu, tem um site, essa história do polivagal, a gente vai descobrir, é tudo lá no Insta mesmo, que as pessoas acham. Tem muita coisa lá. Nós temos, quem quiser aprender mais sobre teoria polivagal, tem muito curso gravado. A gente tem vários Tem uma cursos plataforma? Temos. plataforma. Ai, Temos. gente, conta da Tem. plataforma. Atualmente é comunidade Vida Mais Leve, mas a gente está em transição de nome. Isso, a gente está mudando a estratégia. E hoje a gente tem lá, acho que uns 30 e tantos workshops, são temáticos de 10 horas cada um. Então tem trauma de vínculo, trauma de choque, trauma ligado à criança interior, trauma de luto. Nosso foco é trauma, né? O que a gente gosta mesmo é dor, é lágrimas para levá-las para um Sangue, bom suor e lugar. lágrimas. E a visão que eu tinha sobre chorar mudou completamente, porque agora o que eu mais gosto de fazer é chorar, né? Criou o Chorar, hábito. descarregar tudo. Porque tem muito reprocessamento nos nossos grupos, né? O pessoal vai realmente para se derramar em lágrimas. E como é importante a gente saber segurar abreações, né? Fazer todas as estratégias. Porque, às vezes, pessoal, a gente encontra, por exemplo, MDR na internet. Faça o seu próprio MDR. Aí você vai lá, começa a mexer o olho de um lado pro outro, sem protocolo, sem nada. Exato. E Sem sem um alguém, terapeuta principalmente sem alguém. pra corregular. Pra corregular. E aí você vai ter uma abreação e vai parar não sei aonde, sem ter como, né? Você poder fazer uma contenção, um acolhimento dessa enxurrada. Então, é importante ter pessoas treinadas, né? Para poderem... Essencial, Eu estou exposto a esse trabalho há 1 ano e meio, mas o Luiz está há quantos anos, meu amor? 20 anos. Eu trabalho com ajuda há 20. Há 20 anos trabalhando com ajuda, então ele faz muito bem o que ele faz. É. E só a gente e quem participa sabe o que acontece naquela sala do hotel, né? Porque ele conduz o grupo para vários lugares incríveis. Muita experiência, né? Então... Inclusive, você precisa fazer parte de um grupo nosso. Meus Você amores, vai- eu quero ser de vocês. Vocês não estão entendendo, vocês são muito queridos. Você vai amar o grupo presencial. É mesmo, que delícia. E o retiro é o suprassumo, né? Claro que tem que ir preparado, porque é intenso, bem intenso. Se eu puder dar uma dica, não vá muito maquiada, porque você vai para chorar. É Nossa, inevitável. é. É inevitável. Tem umas imersões, né, baseadas em Osho e tudo, que você chega uma hora que você... Um heavy metal, acho que você morria ali, caía duro, que você começa a socar um negócio na... Meditação dinâmica. Jesus, que daí abre as portinhas e tudo. Eu já conheço fiz. bem essas coisas, assim, graças ao meu amigo Roberto Chiniachik, que me levou para os olha. trabalhos dele. Eu aprendi tanto com ele, ele é um querido. Beijo, Roberto. E é isso, meninos. Meu, que delícia ter vocês aqui. Que prazer. Presente. E saber, vocês simplesmente bateram um recorde no programa, porque de tempo, porque olha que a gente não falou tudo, né? Porque de tempo, porque normalmente são 73 60 minutos. minutos, né? E a gente foi. E é isso, assim, eu quero agradecer muito a possibilidade de ter podido fazer o Safe and Sound com vocês. Realmente eu senti isso na pele, nas guts, assim. Grupo controle ou não, você repete Cara, já. eu aproveitei muito. O safe já certifica também para. Foi um presente pra que entregar. vocês me deram. pessoas. Quero muito fazer, porque realmente eu acredito no processo. Eu acreditei, porque eu senti. E é lindo, e é lindo como abre o sistema para todo o resto. Você vai perceber que aquele paciente que ele não anda,
que ele não evolui, ele faz o safe e ele começa a evoluir. É impressionante, porque abre o sistema, né? E é uma coisa absolutamente neurocientífica, ou seja, a gente está falando de um sistema orgânico, de uma estrutura dentro do ouvido que tem esse poder todo e a gente nem sabia. Stephen 40 anos de Porges, pesquisa. Kiss for Your Kiss. Uou! Fantástico, realmente. Fantástico mesmo. Ele é americano? De onde ele é? Ele é da Califórnia, Americano. Hoje ele está trabalhando Universidade de em Illinois. Illinois, mas ele tem parceria com várias universidades. Esse cara realmente... Ele é maravilhoso, né? Todos os outros, Bessem van der Kolk, esses outros mais famosos... Gabor Maté, você está acompanhando Gabor Maté, as coisas dele? Todos beberam muito do Porges, né? Quando a gente encontra Peter Levine, Dieter Mascher, todos eles beberam muito de Porges, né? E como é importante a gente cuidar de trauma, né? Muito. Eu compreendo que ainda não deu o boom que vai dar no mundo de dar valor para cuidar de trauma. Nós somos muito traumatizados, não temos ideia do quanto somos. Cara, e traumas grandes, pequenos, complexos, simples, né? Por quê, né? Aí eu vou, gente, estender mais um trisco, mas eu preciso falar disso. Existem eventos com potencial traumático, porém, o nosso filtro, a maneira como a gente absorveu aquele impacto é o que vai determinar o trauma em si ou não. É o sistema. Então, às vezes nós temos pais que se culpam, por que eu deixei acontecer tal coisa? Querido, isso ia acontecer porque a percepção da criança trouxe o perigo ou não para aquilo. Exatamente. Né? Vocês vão para a Índia, vocês vão ver aqueles tico-tico desse tamanhozinho assim, criança de meses com uma jiboia enrolada. Ninguém contou para ela que aquela cobrona é perigosa. É um perigo, E ela tá de boinha ali brincando com a cobra, entendeu? Então aquilo não vai virar um trauma. O que determina isso é o repertório. Né? Exatamente. E vale lembrar também que o trauma, ele é o inferno, mas o trauma renegociado é o paraíso. Um sistema que renegociou trauma é um sistema muito mais resiliente. Mais sábio. Mais sábio. Então, a nossa grande força, a nossa grande fonte de força é o trauma que eu já lidei com ele. Alguém que não foi exposto a trauma ainda é um bebê emocionalmente. Então, pais que se sentem culpados porque traumatizaram seus filhos, prestaram um serviço para esses filhos. Só agora tem que tratar o trauma. Exato, mas que também com safe and sound, quem sabe, né? Fazendo o chão ali. Meninos, nós vamos fazer o seguinte, ó. São 2, né? Normalmente aqui é um só. Um de cada vez vai olhar para sua câmera e deixar uma mensagem do fundo da alma de vocês. Para aquelas pessoas que eventualmente passaram por situações difíceis, ou o recado que vocês quiserem dar, desde que venha da essência e da alma de vocês. Então, cada um vai ter a oportunidade de falar com o seu público e passar uma mensagem linda de inspiração, porque é sobre isso, sinapticamente. Lindo. Quem vai primeiro? Quer começar? Claro. Então, vamos lá. Talvez algumas das coisas que a gente falou fizeram você lembrar do terrível que você viveu. E, acima de tudo, o que eu quero que você se lembre é que você sobreviveu. Não importa se você passou por um abuso sexual, ou por um sequestro, ou por fome, ou por escassez. Você está vivo, você é real, você é um sobrevivente, e isso faz de você alguém que tem um potencial de cura. As áreas de escuridão da nossa alma são justamente as áreas de força. Então, sinta-se premiado. Claro, o trauma é terrível, mas renegociar o trauma é o paraíso. Então, você tem esse convite da vida. Agora viver como um sobrevivente, como alguém que é vivo, como alguém que é real e como alguém que vai poder levar com autoridade cura para o mundo. É isso. Muito bem, agora nosso querido Jota. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que sejam mais generosos com vocês, se chicoteiem menos, reconheçam-se bicho. Foi uma compreensão minha recente para poder relaxar e me cobrar menos, sabe? A gente está numa sociedade que se cobra muito por performance, por perfeição, mas quando a gente se enxerga bicho, parece que o ombro alivia e a gente se tranquiliza mais. Então, se reconheçam bicho, sejam mais generosos e gentis com vocês merecem. Ai, que lindeza. Meninos, eu tô sem palavras para agradecer pelo honra. tempo de vocês, pela conversa maravilhosa, warm, assim, eu tô saindo revitalizada, feliz,
mais sábia, talvez. Então, eu agradeço muito por isso. Delícia. A gente que que agradece. seja longo. Feliz encontro, feliz partida para um Para um feliz feliz reencontro. Muito bem, muito lindo. Muito bom. Obrigado. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Que bom que você esteve conosco até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.